Então, vocês ficaram, enquanto equipe, para discutir aí tipos de cimento e reações de hidratação. Eu vou começar, como eu até havia sinalizado, olha, eu passei o trabalho e fui passando pelas equipes. Eu vou aproveitar, dar um retorno do meu entendimento da avaliação dessa atividade. Eu gostei muito de ver vocês discutindo antes de que eu apresentasse. Eu fui passando grupo por grupo, equipe por equipe. Cometi uma falha que vou corrigir nos próximos encontros que a gente já agendar hoje. E a principal falha foi gestão do tempo. Eu fui passando na ordem das equipes que me passaram os links. No entanto, eu passei muito tempo nas primeiras equipes. Como resultado, eu atrasei na última equipe. Tanto que a gente passou das 12 e não houve tempo suficiente, principalmente a penúltima equipe. A última equipe foi até mais rápida. Mas a penúltima equipe eu não consegui tirar dúvida, como eu fiz das primeiras. Então, a próxima atividade que eu fizer, e vou fazer porque eu gostei do resultado, vale destacar que não é liberação de aula. Hoje não vai ter aula. Não. Nós vamos fazer aula invertida. É o momento de aula. Esse horário da quarta-feira de 10 às 12 não vai ser sempre dedicado, mas aquele que for dedicado a essa discussão no grupo, os alunos deverão entrar no grupo e realmente discutir entre si. Eu vou entrar para tirar dúvida, fazer questionamentos, vai ser parte da dinâmica. Mas eu já vou corrigir esse problema que ocorreu, no sentido de que eu passei muito tempo em uma equipe e pouco tempo nas últimas. Aí eu vou pegar o tempo disponível e dividir igualmente para que tenhamos uma divisão mais equitativa. Quero destacar isso. E quero destacar também que isso constitui avaliação. Ou seja, eu vou estar cobrando de vocês o entendimento do assunto. Tem que estar lendo. Então, se eu passar na equipe, perceber que não leu, eu vou registrar que não fez a tarefa. Isso precisa ficar muito claro, porque a disciplina tem que andar tranquila, mas vocês precisam fazer as atividades. Isso não se estende a todas as equipes. A maioria, eu diria, a maioria expressiva estava com uma discussão fantástica, discutindo realmente os tipos de cimento, o que é que constitui cada um deles, onde usar, por que usar. E isso faz a diferença no momento que o professor vai fazer uma apresentação sobre cimento, sobre hidratação de cimento, porque é um assunto complexo e que quando a gente faz uma aula expositiva que o aluno não leu, seja presencial ou seja na forma remota, se não houver leitura acerca do tema, não tenha dúvida que a aprendizagem será comprometida. Então, não é a forma, se é presencial ou remota, mas, e anota aí, sublinha isso que eu estou dizendo, não é a forma, mas o empenho do aluno e da aluna em ter lido previamente o material. Isso não é a opinião de Cleidson, isso é teoria de ensino-aprendizagem, chamada aprendizagem significativa, e ela destaca o papel do professor na construção do conhecimento, na organização dos conceitos, mas destaca também o papel do aluno na construção do que a teoria chama de subsunsor. O que são os subsunsores? Um conjunto de conceitos que ele leu do material. Ele fez a leitura prévia. Eu notei que alguns componentes e algumas equipes não tinham lido o material. Então, estava uma discussão superficial e tem que sair dessa superficialidade. Tem que sair.
Dado o aviso, se eu perceber, aí eu vou começar a pontuar negativamente, aí eu recomendo que se matricule de novo. Ser bem breve. Já se matricular de novo, porque a gente não se desgasta. Tocando o barco, então, já dei meu sermão, que eu precisava dar o sermão. Precisa dar o sermão. Vamos, então, eu vou começar. Eu até anotei, eu vou começar. Equipe dos excluídos, Cristiano, Jefferson e Gabriel. Conforme combinado, a palavra é de vocês. O senhor vai fazer pergunta, a gente só tem que falar. Não, apresente o que vocês Apresenta o mapa mental aí. Eu vou abrir aqui. A gente fez um mapa mental pra gente se organizar melhor, né? Sim, fique à vontade. Quem manda agora são vocês. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá bem pequeno, mas tá aparecendo. Deixa eu dar uma ampliada aqui. A gente fez um mapa mental bem simplesinho aqui, só pra gente ter uma base. A gente tá falando sobre os tipos de cimento Portland. Então a gente fez aqui um mapa mental guiando para cada tipo deles e falar um pouquinho sobre cada. Primeiramente tem o cimento tipo CP1, que é dividido entre o CP1 e o CP1S, que o CP1 não tem nenhum tipo de adição, que é 100% de clinker e gesso, e o CP1S tem apenas uma pequena adiçãozinha das escórias de alto forno, materiais pozolânicos e carbonáticos. Equipe 2, comenta aí sobre o CP1, equipe 2. Tem algo a acrescentar? Onde é que a gente acha o CP1? O CP1, pelo que a gente estudou, né, de acordo com os textos, é um dos tipos de cimentos mais simples, né? Porque Sim. Ele não tem nenhuma adição e tal. Basicamente, ele é formado pelo clinker mais gesso. E ele também é conhecido como o cimento Portland comum, né? Que ele é o mais simples de todos. Enquanto o CP2 tem adições, o 3, 4 e o 5 tem outra característica particular. Ele é o mais simples. Vejam que ele é praticamente clinker e gesso, como o Alan falou. Não tem outro material. Dentre os cimentos, aquele que sai com o maior custo para as cimenteiras é o CP1. Por quê? Porque o clinker ele vem de um processo de aquecimento a uma temperatura de aproximadamente 1.750 graus Celsius, num alto forno, de uma mistura de calcário e argila. Então, no processo de produção do clinker, que é base do cimento Portland, entra calcário e entra a argila. Essa mistura, então, é moída, misturada intensamente, vai para o forno a 1.750, formam as bolas, que nós chamamos de clinker. Esse material, então, ele é moído, é feita a moagem no moinho junto com o gesso. O objetivo do gesso Está aqui minha câmera. O objetivo do gesso é controlar a pega. Porque o clinker moído, se você fizer a moagem do clinker e depois da moagem, claro, ele frio, você inseriu água, a pega não é rápida. A rápida é lento. Na verdade, a pega é instantânea, a pega é imediata. Colocou em contato, eles já reagem imediatamente, forma um sólido que é impossível fazer uma viga, é impossível fazer um pilar, ou seja, é impossível utilizar na engenharia. Então, nós controlamos essa pega, nós não, as cimenteiras, que não é nem engenheiro civil que faz isso, é engenheiro de materiais, engenheiros químicos, então um processo de química pura e aplicada. Então, eles dosam esses materiais de forma que o gesso interaja com o clinker, especificamente os aluminatos do clinker, e produza uma substância que é justamente a etringita. E essa etringita controla a pega do cimento. Perfeito? Só que o CP1 é um cimento praticamente puro. 99% aí dessa mistura, como está na tela de vocês, de clinker e gesso. Onde a gente encontra para comprar CP1?
lugar nenhum. É um cimento referência, é um cimento base, mas hoje as cimenteiras não vendem CP1. Nós não encontramos CP1 para comprar. Fala, Alan. Isso que eu ia falar, que eu acabei esquecendo no final da minha fala, que a gente até deu uma pesquisada além disso e viu quais eram os mais consumidos do Brasil. E o CP1 era o menor, acho que é 0,2 da porcentagem de consumo de cimento no Brasil é de CP1. Exatamente. Na verdade, quem tem muito interesse em trabalhar com CP1 não é a construção civil em si, é quem trabalha com pesquisa. Pesquisa com adição mineral em cimento, que é o que eu fazia, né, um ano atrás. No laboratório, nós substituíamos parte do cimento no concreto por cinza de padaria, por exemplo. Quando você usa um cimento como o CP2F, que tem filler, o filler do cimento mascara o efeito da adição que eu faço. Então, a minha preferência é pegar um cimento que seja puro de outras adições, porque eu vejo a interferência só do meu material, do que eu fiz a inserção. Entretanto, é muito difícil conseguir isso. Ou melhor, conseguir um cimento. É muito difícil. Pode prosseguir. Cristiano que estava com a fala. Não foi, Cristiano? Então, a gente dividiu de cada CP, né? CP1, CP2, CP3. E o CP2 é o cimento mais comum, né? Utilizado no Brasil. E ele se divide em três, né? O CP2E, que tem escória, né? Que ele tem cerca de 6 a 34% de escória de alto forno. E tem o CP2E, que tem um material pozzolânico. E tem o CP2F, que tem um material carbonático, que no caso é o filler, que o professor acabou de comentar. Então, ele se divide em três. Aqui a gente também colocou cada adição, o que ela contribui com o material, que no caso o pozzolânico, pelo que eu vi, o maior benefício dele é a impermeabilidade. Ele é bem recomendado, e principalmente, se eu me lembro bem, em relação a ácidos. Já por conta dessa impermeabilidade, onde precisa ter mais resistência contra ácidos, ela é bastante usada. É isso. E a gente ressaltar aqui que, tipo assim, os materiais pozzolânicos, ele não é um ligante hidráulico, que nem no caso a escória de alto forno. No caso, ele reage à presença de água com óxido de cálcio que tem no clinker. E que isso aí causa as reações nele, no cimento. Olha, o que Jefferson está destacando é importante. Nós vamos estudar as reações de hidratação. O CP1, que é um cimento básico, só do clinker, e o gesso, claro, mas o principal reagente é o clinker, é ele que dá resistência ao concreto, e a argamassa também. Esses materiais, o clinker reage com a água. Então, só tem reação primária. Dessa reação do clinker com a água, produz uma substância que confere resistência, que a gente chama de CSH, silicato de cálcio hidratado. Esse silicato de cálcio hidratado, que confere resistência, é um dos componentes, e o outro é hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio, ele ativa a reação da pozzolana. Ou seja, o que o Jefferson está dizendo aí é, se você pegar um material pozzolânico e misturar com a água, ele vai formar uma pasta. Essa pasta nunca ganha pega, nem endurece. A gente vai ver a diferença entre pega e endurecimento. A pasta de material pozzolânico continua pasta eternamente, exceto se você deixar no ambiente, a água evapora, e ao evaporar, ela volta a ser sólida, deixa de ser uma pasta. Mas ela não ganha resistência. Isso ocorre com todos os materiais pozzolânicos. Já os materiais que são chamados de cimentícios, não. Os cimentícios, se você misturar com água, ele, com o tempo, entra em pega e perde a trabalhabilidade. Ele passa a ser um material com característica sólida. E a gente dividiu também em CP3 e CP4, que até colocou em negrito, porque são cimentos específicos, né? Que eles, no caso, são mais resistentes aos sulfatos. Tipo assim, o CP3 e CP4, ele é mais utilizado em apartamento que se constrói em beira de praia, que tem uma alta recepção de água salina, né?
e também pode ser em construções de esgoto também, porque como eles têm um alto teor de escória e de pozolana, e de material pozolânico, ele tem uma maior impermeabilidade, no caso. Tipo assim, os poros são mais fechados, então... Eu vou aproveitar, me permita só um minutinho, Jefferson, nós vamos estudar isso melhor. Porque, às vezes, os livros em si, eles dizem, use isso em tal situação, aquilo. Não, nós vamos ver, nós vamos estudar que cada um desses materiais, CP4 é pozolana, CP3 é que tem alto forro. Aí, professor, o que eu falei entra aí, que a questão aqui, pelo menos onde eu pesquisei, mostra que a pozolana a gente usa bem mais usado em questão de agressivo ácido, e o de alto forno geralmente é usado para barragem, transporte de líquido, essas coisas assim. Eu ressaltei os dois, professor, porque são os dois que são utilizados em regiões com alta agressividade, entendeu? E aí pelo menos o livro relatou isso. Isso. Nós vamos entender por quê. Quando a gente começar a estudar as reações de hidratação. É verdade. O que ocorre é o CP1 só tem a reação do clinker. No CP3, além do clinker, tem uma reação que a gente chama de secundária, que é a pozolana. Então, a pozolana, ela produz mais um cristal de CSH. Esses cristais, eles depositam nos poros. Quando há depósito no poro, tampa o poro. Então, concretos e argamassas feitas com cimento CP3 e CP4 são concretos menos porosos. Eu não concordo quando a literatura diz que são concretos impermeáveis. Há uma polêmica aí em concreto impermeável. Porque professor, ele tem uma baixa permeabilidade, né? Isso não quer dizer que seja impermeável, não é isso? Perfeito. Aí a gente fecha. Baixíssima permeabilidade. Quando você apresenta resistências maiores ao final da reação. Isso. Por causa do aumento da escória. Essa resistência maior, no caso, é por causa do CSH secundário, né, professor? Exatamente. Forma mais cristais, né? Exatamente. É isso. Aí a gente colocou que o CP2, CP3, CP4, todos esses levam adições minerais. E colocou as características de cada adição mineral. Aí você falou do gesso, né? Eu ia falar que ele é essencial em todo o cimento. Porque sem ele, né, como o senhor tinha acabado de falar anteriormente, sem a adição do gesso em qualquer cimento, ele endureceria instantaneamente, no caso não teria como trabalhar com ele, né, com o cimento. Exato. Aí a gente colocou também o CPARI aqui, que ele tem uma alta resistência inicial, em poucos, acho que em 7 dias ele já obteve uma resistência, acho que de 28 MPa, se eu não estou me enganado. Ele possui um maior calor de hidratação, e é um cimento muito mais fino do que os dos comuns, que a gente falou anteriormente. O ARI é devido à moagem ali do clinker ser maior, tem um grau maior, não é isso, professor? Ele não tem os aditivos, mas a diferença dele do cimento comum vai ser esse grau de moagem que tem ali na fabricação do cimento, com clinker e o gesso. Aí as reações acontecem mais rápido devido a isso. Olha, então, vamos destacar 2 coisas aí no ARI, que vocês já disseram. Então, o que eu estou fazendo é só a repetição, porque vocês estão apresentando muito bem. Acho que a equipe de vocês foi a última que eu passei, não foi isso, Cristiano? Que tá foi umas 12h10 o senhor passou. 12h10, eu demorei para chegar. Passei muito tempo nas outras. Então, quando passei na equipe, conversei e vi o potencial que a equipe tinha para essa apresentação, que para mim está maravilhosa. Parabéns, desde já. Então, eu quero destacar 2 coisas que vocês disseram. O ARI, ele é um cimento de alta resistência inicial. Então, é um cimento, enquanto o CP2F, por exemplo, o ganho de resistência dele é com 28 dias, eu preciso de um CP2F 32. Ele atinge 32 MPa com 28 dias. O ARI 32, ele atinge 32 MPa, ou próximo disso, cerca de 30 MPa, com 7, no máximo 14 dias.
Ele é utilizado muito em pré-moldados, né, professor? Perfeito. Por causa da produtividade tem que ser maior, a peça tem que ser obter a resistência em um tempo mais curto. Exatamente. Então eu preciso desformar mais rápido. Nada melhor que trabalhar com o ARI, alta resistência inicial. Para as reações serem mais rápidas, ele é um cimento mais puro. Vocês têm aí composição? Não. Eu não botei a composição não, não. mas se eu não me engano, a composição é basicamente igual ao do CP1. Isso, é muito próxima do CP1, é um cimento mais puro. Eu vou abrir aqui a norma de cimento, e aí a gente vai partilhar isso. Então, o ARI, ele é um cimento comparado com o CP2, CP3, CP4, ele é um cimento, como os meninos disseram, próximo do CP1. Então, tem alto teor de clinker. Então, vejam, é um cimento que tem um teor de clinker maior. Além disso, ele passa mais tempo na moagem. Tanto mais tempo moendo, para ficar mais fino, mais caro é o cimento. Então, esses dois fatores encarecem o ARI. Ele é um cimento um pouco mais caro do que um CP2, do que um CP3. Eu achei aqui, professor. É 100 a 95% de clinker e gesso e 0 a 5% de material carbonático. Perfeito. Perfeito. Eu vou abrir a norma, porque tem uma norma, inclusive essa norma cimento Portland. Essa norma mudou. Nós tínhamos uma norma para cada tipo de cimento. NBR 16697. Vou abrir aqui no Target, 16697, acho que foi isso. Eu já aproveito. Cimento Portland, isso mesmo. Eu recomendo para vocês as normas brasileiras. Infelizmente, elas são pagas. Então, a gente tem acesso às normas a partir desse portal Target Normas. Isso aqui não são normas pirateadas, são normas realmente o acesso direto às normas. Ela tem uma taxa mensal, se não me falha a memória, R$16 por mês. Eu diria que para o estudante é um custo elevado, no sentido de que você não vai precisar das normas tão intensamente quanto precisa um profissional. Mas o profissional de engenharia não pode utilizar normas pirateadas. Não, que não estou aqui fazendo discurso de falso moralismo, não é nada disso. É que as normas pirateadas às vezes não estão atualizadas. E aí você às vezes encontra um relatório, um parecer, um documento que o profissional ele dá um posicionamento e não é um posicionamento baseado na última versão da norma. Então, é importante que utilizemos, salvar logo essa senha, achei que eu tivesse salvado. Então, nós tínhamos várias normas para cimento, hoje nós temos uma norma só, que é 16697. Então, ela traz os requisitos. E aí eu quero destacar e já chamar a atenção para os demais colegas. Veja, a norma vai trazer as referências, escopos. Vou pular essa parte aqui, que é clássica, escopo, as referências normativas. Vejam, 5752, materiais pós-Holanda, determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. Determinação do teor de escória granular de alto forno por microscopia, 5754. Então, ela vai fazer todas as referências 215, NBS 215. Determinação de resistência à compressão, de molda corpos de provas. Enfim, tem todas as normas. O que eu quero destacar, tem as definições, mas o que eu quero destacar é o que os meninos estavam dizendo. A designação que eles usaram corretamente aí, olha, CP1, CP2... CP1, CP1S, CP2E de escória, de alto forno, F de filler, na verdade o filler
é material carbonático, fila é porque ele não é reativo, ou seja, o calcário, quando ele é inserido depois, não é no alto forno, gente, isso aqui é na moagem do cimento. Então, vejam, para produzir um cimento CP2F, como ele é fabricado? Mistura-se clinker e gesso. Além de clinker e gesso, é inserido na moagem desse cimento, antes de ensacar, material carbonático. Esse material carbonático ele não é reativo. Ele funciona, faz o mesmo papel que uma areia, porém muito mais fina, tampando os poros. O CP2E é material pozolânico, Z de pozolana. Os cimentos têm classe, né? Tem classe de 25, 32 ou 40. Na nossa região é raro encontrar 25, é mais comum 32. Em Cruz das Almas até que é possível encontrar o CP40, mas não é tão comum não. Aí temos o CP3, CP4, CP5 e o cimento Portland branco, que pode ser o estrutural, para a produção de concreto branco, e o não estrutural, que é muito usado em rejunte. E aqui nós temos, então, deixa eu ver se eu amplio. Amplio, sim. Nós temos, então, os componentes. O CP1, 95 a 100% de clinker com sulfato. Material pozolânico pode chegar no máximo a 5%, ou melhor, escória, pozolânico ou carbonático. No máximo. Um ou outro, ou até uma combinação. CP1S entra material carbonático especificamente. Enfim, essa norma ela estabelece parâmetros. Então, o que eu estava dizendo a passar em algumas equipes, nós não estamos discutindo marca de cimento. Qual é o melhor cimento a usar? É o Poti. Não é isso que a gente está discutindo. Não é o que, às vezes, o vendedor... Você chega, qual é o cimento que você tem? Tem o Poti, tem o Nacional, tem o Zebu, tem o... Enfim, dá uma lista de cimentos. Não, não é isso. São marcas. Cada uma dessas marcas vai produzir diferentes tipos de cimento, fazendo uma composição que é definido em norma. O CP... Cadê o Ari, Cleiton? Aqui. O Ari pode ter até 10% de material carbonático. É isso? Até 10%. Então, ele tem de 90% a 100% de clinker. Sulfato de cálcio é gesso, viu, gente? Aqui é a mistura do clinker, lá na fabricação, gesso é sulfato de cálcio. Portanto, entre os cimentos, excetuando o CP1, claro, o que tem maior teor de clinker é o Ari. Então, sob o ponto de vista de composição, qual é o melhor cimento? Todos têm limites inferiores de cada material. A embalagem, o que tem que ter na embalagem do saco de cimento, tem que ter prazo de validade e data de produção, massa líquida entregue, referência a essa norma, tem que estar lá impresso. Cimento pode ser entregue em saco, container ou a granel. No caso de entrega a granel, container, a documentação que acompanha a entrega deve conter a marca do produto, razão social, a norma, sigla, classe de cimento e o sufixo quando houver, conforme tabela 1. No caso de cimento embalado em sacos, isso aí vocês leem depois, porque o que eu quero trabalhar é isso aqui. É isso não, requisitos químicos, eu quero ir para a resistência. Então, tem material insolúvel. Então, do CP1, quanto do CP1, ao misturar com água, vai permanecer sem se dissolver, tem que ser menor que 5%. Maior teor, CP2E, que aí entram as pozolanas com baixo teor de solubilidade. Perda ao fogo, ou seja, aquecimento e o que resta após o aquecimento, tem norma para isso. Pronto, agora entramos num aspecto que é importante.
também, para a gente que está em obra, fundamental. CP1 tem as classes dele, CP2 e CP3 e 4. E observe, tempo de início de pega. Colegas, o que é pega? Quem pode me ajudar aí? O que seria pega? É o endurecimento, professor, da massa do concreto. Perfeito. A pega é simplesmente a perda de trabalhabilidade, ou seja, é o endurecimento. Peraí, puxar vocês para cá que eu vejo vocês também. Estou com duas telas, eu consigo trabalhar com as duas e eu consigo enxergar e até ver o chat. Professor, bom dia. Beleza. Então, a pega, quem foi que falou? Eu não vi. Ednólia. Perfeito, Ednólia. Então, a pega é, depois de 60 minutos, gente, você misturou cimento, areia e água, 60 minutos depois, você não pode mais aplicar essa argamassa. Porque ela perde trabalhabilidade. Ela passa do estado fresco para o estado endurecido. Não passa completamente. Não passa completamente. Ela começa a entrar em pega. Aí nem precisa fim de pega. Iniciou, a pega não pode ser utilizado nem concreto, nem argamassa. Então, tempo, veja, já termino, já lhe passo a palavra. O tempo de pega de todos os cimentos tem que ser maior que 60 minutos. Aí acaba ficando nos 60. Quem pediu a palavra? Não, só uma dúvida. Essa parte da classe aí, seria a resistência que o cimento poderia atingir? Isso. Você fala esse 25, 32 e 40? É isso, mas após os 28 dias ou uma semana, mais ou menos? Observe, aqui tem esses parâmetros, Flávio, tá vendo? Sim. Tem aqui, ó. Por exemplo, vamos falar de algo que a gente usa. CP32. Ele que é o mais usual. 32 MPa com 28 dias. Maior ou igual a 32. Agora, eu posso conseguir fazer concreto com 40 MPa ou 50? Usando esse tipo de cimento? O 32? Ah. Pode. É possível, sim. Às vezes não é recomendado. Eu mesmo a gente já produziu concreto aí de 45, 50 é um pouco mais difícil, mas é possível. Eu não recomendo, Flávio, que você faça isso. Se você precisa de um concreto de 50 MPa, é recomendável que você use um CP40. Porque, apesar de ser possível produzir concretos com 50 MPa usando o CP32, aumenta muito o consumo de cimento. A resistência que o concreto vai dar é diferente da resistência do cimento. Quando a gente fala em resistência de cimento, é outra norma, moço, não abre lá não, a NBR 7215. Essa norma, ela estabelece, olha, NBR 7215. Essa norma, ela estabelece minério de ferro, cimento Portland, tá aqui, essa daqui. Essa norma, então, ela estabelece como determinar a resistência à compressão. Então, aqui, ó, determinação da resistência à compressão em corpo de prova cilíndrico, ele, inclusive, vai dar o traço da mistura. Ele vai dizer que para que o cimento tenha uma resistência de 32, ele vai indicar qual é a areia, olha, qual é a fração, fração grossa, 25%, fração média, 50%, do que fica retido na peneira, e fina. Ou seja, ele estabelece qual é a areia que você tem que usar. Depois de estabelecer qual é a areia, ele vai determinar também qual é a proporção, como misturar e como moldar o corpo de prova. Ou seja, esse 32 MPa não é a resistência do concreto,
é a resistência do cimento no ensaio específico. Tem que dar uma lida, tinha uma tabelinha de dosagem. Misturador. Professor? Oi. É para ter um valor como... Pode perguntar. Um valor de referência, de comparação. Por isso que a norma fixa um valor que seja misturando essa areia com o cimento específico, CP2, CP3, CP2 32. Aos 28 dias, essa mistura... Tem que procurar só o traço, porque tem um traço, mas a gente teria que procurar, tem que dar uma lida mais no soquete, ele define tudo. Como é que tem que misturar, qual é o soquete que você tem que adensar, tudo isso é definido em norma, condições ambientais, procedimento nos moldes, aqui, claro, isso tinha que ter. Quanto é que a gente vai usar para dar aquela resistência? Tem que usar 624 gramas de cimento, 300 gramas de água e essas frações daquelas areias que ele disse lá. Se eu pegar um cimento qualquer e puser 1.200 gramas, a resistência vai ser 32? Não. Você está usando mais cimento, a resistência tende a aumentar. Então, resistência de cimento é uma coisa. Resistência do concreto é outra, porque no concreto a gente não coloca o teor de cimento definido por uma norma. A gente altera o consumo de cimento do concreto para atingir a resistência que a gente deseja. Então, resistência de cimento é uma coisa, resistência de argamassa é outra. Eu usei um CP40, significa que minha argamassa vai dar 40 MPa aos 28 dias? Não. Se você usar, para essa proporção, você usar 100 gramas de cimento, vai dar 40 MPa para um CP40? Claro que não. Porque para atingir os 40 tem que usar 624. Alguém pediu a palavra? Andressa. Quando a gente pesquisou, né, estudou sobre a composição de cada um desses cimentos, a gente vê que tem uma porcentagem de adição. Essa porcentagem é uma variação, né? E aí a minha dúvida é essa variação que modifica essa resistência de 25, 32 e 40? Não. Não é a variação. O que faz... Vou voltar lá para... O que faz, Andressa, um cimento sair da classe de 32 para o 40, veja que a norma lá especifica que você vai ter que usar 624 gramas de cimento. Não é isso? Então, o que eu posso fazer para que o meu cimento, usando 624 de uma resistência maior, aumentar o teor de clinker? Então, o CP40 tem um teor de clinker maior que um CP32. Mas é isso, porque, por exemplo, um CP2Z, né? Tipo, ele tem aqui... Deixa eu ir na pesca para eu não falar errado. Aqui, ele tem uma adição de 6% a 14% de pozolana. Então, isso aí muda o teor a porcentagem do teor de clinker, né? O de 6% tem mais clinker, enquanto de 14% tem menos. E aí eu poderia dizer, então, que um de 40 MPa seria um que tem adição de 6%, enquanto de 25% tem adição de 14%. Não necessariamente. O que você precisa é assim, o que eu estou falando é outra coisa, Andressa. Se você pegar 1 quilo de cimento, vamos pegar 1 quilo de CP32, independente de ser E, F ou Z. 1 quilo de CP32 e depois de outro, do CP40, eu tenho uma maior concentração de clinker no de 40. Eu consigo colocar mais clinker nesse volume ou nessa quantidade de 1 quilo. Então, não é um percentual de relação um com o outro, mas em termos de quantidades. Ô, professor. Não sei se ficou claro. Olha só, Andressa. Ô, professor. Peraí, só um instante, Gabriel. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Olha, Andressa, peguei 1 litro de água. Vou
falar de química, concentração. Peguei 1 litro de água. Nesse 1 litro de água, eu vou colocar dipirona. Só que a dipirona que eu estou colocando é 90% em cada gota. 90% é dipirona, é líquida, tá? Gotas. 90% é dipirona e 1% é água. Ela não é 100% pura. É um solvente, que é a água. Então é 90%. Correto? Então eu peguei um copo de água, para não colocar 1 litro, coloquei um copo de água e coloquei 1 gota. Então eu não estou falando da proporção dipirona, água na gota. Eu estou falando 1 gota no copo. Isso é um CP32. Agora eu vou pegar outro copo, igualzinho em tamanho e em quantidade de água. Só que ao invés de colocar 1 gota, eu vou colocar 2 gotas de dipirona. Qual é a proporção que eu tenho aí de dipirona água em cada gota? 90-10. Qual é a quantidade de princípio ativo que eu tenho no volume? No segundo copo é maior. Consegui explicar? Eu acho que sim. Eu entendi. Gabriel. Não, eu ia perguntar justamente sobre o Clinker, que eu não estava entendendo muito bem, mas essa analogia aí já esclareceu melhor. Beleza, então vamos tocar o barco. Então, o que nós temos é, olha só, Professor, Oi. no caso, como esse cimento é 32 MPa, aí para ele aumentar, chegar a 40, é devido aos agregados unidos a ele, no caso? Não entendi, Flávio. Porque o cimento, ele atinge 32 MPa, agora só o cimento. Mas para ele atingir Não. 40, é pelo Só fato do... Só da cimento junção não. agregada? Para atingir 32 é cimento, areia e água naquele traço lá da norma, 7215. Nesse traço aqui, ó. Para atingir 32 é aquele traço. Agora é mais rápido. Olha, tem coisas que o virtual ele consegue ser mais rápido. Ele padroniza como se fosse uma argamassa, né, professor? Para determinar Sim, uma classe. ele padroniza a argamassa, exatamente isso. Eu abri a norma certa. Acho que agora eu já fui rápido. É 7215. 7215 ali. NBR. É. Ah, eu abri a de minério, gente. Oh, perdão, é isso aqui. Eu fui rápido, eu abri a de minério. Cimento Portland. Eu abri a de minério. Exatamente, eu não olhei para quem falou, mas exatamente o que alguém disse aí, padroniza a argamassa. Padroniza a argamassa como... a quantidade de cimento é definido. Aqui, ó. Entendi. Aqui, ó. Não pode ter mais que 624. Então, era muito fácil, Flávio. O cimento tem que dar 32 MPa. Aí tem um cimento que não dá 32, mas eu posso fazer dar 32. Como? Aumentar a quantidade de cimento. Aí ficava fácil atingir 32. Então, o que a norma fez? Ela fixou o consumo de cimento para obrigar a fabricante chegar ao teor mínimo de clinker para atingir os 32. Entendi. Então, quando você produz o concreto, vou produzir um concreto, usei um cimento 32. Eu posso produzir um concreto usando cimento 32 de 20 MPa? Posso. Ele vai dar 32? Não, porque 32 é referência para aquele traço, padroniza a argamassa. Eu vou produzir um concreto de 20 MPa. O que eu faço? Eu coloco uma quantidade de cimento para chegar a 20 MPa. Aí eu quero chegar a 30. O que eu faço com o concreto para ele sair de 20 para 30? Coloca mais cimento. Agora a 30. Eu quero chegar a 40. O que eu faço? Inserir mais cimento. O que eu disse para vocês olha, chega um instante que para chegar a 50 MPa usando um 32, apesar de ser possível, se torna inviável economicamente, porque aumenta muito o consumo de cimento. Agora, existe alguma extrapolação fixa ou não? Por exemplo, o 32...
Não, por exemplo, assim, existe uma extrapolação fixa para eu usar em cada tipo de cimento. Por exemplo, o 32 eu posso chegar até 45. Já o 40 eu já posso ir até Não. 55 Limite superior? Isso, isso. Não, a gente não se preocupa com limite superior em engenharia, não, Flávio. Não, por exemplo, eu quero fazer um concreto que atinja 50 MPa. O 32, Isso, não tem esse limite. O que limita o superior é a economia, é dinheiro. entendi. Então até o CP1 eu posso atingir com o 20, por exemplo, posso atingir até 50. Eu Mas nunca no caso fiz. o gasto Se vai você ser maior, perguntar, né? você já fez isso? Eu nunca fiz. Nunca fiz. Já fiz até 40. Com 25, não. Nunca usei 25. CP 32. 40, 45 a gente consegue. No máximo. Chegar a 50, nunca fiz. Nunca fiz. E nem recomendo fazer. É inviável. Só para você ter uma noção de consumo. Um CP, um concreto de 20 MPa, usando um CP32, o consumo de cimento está em torno de 260 quilos por metro cúbico de concreto. Isso para a gente chegar em 20, 25. Para chegar a uns 40 MPa, este consumo passa da casa dos 400, fica uns 460 quilos de cimento por metro cúbico. Para chegar aos 50, Flávio, vai para cerca de 700 quilos de cimento por metro cúbico. É possível? Claro que é. Me dê dinheiro que eu faço. Entendi. Mas é inviável. Eu disse assim, Cleiton, eu sei que é possível, mas não estou disposto a pagar, não. Mas se quiser pagar, acabando a pandemia, a gente forma um grupo de alunos aí e vai fazer isso para brincar no laboratório. Aí você está brincando com o meu dinheiro? Pô, mas tu quer pagar. Então, o limite não é do material. Claro, não vai se chegar a 70 MPa com CP32. Tem um limite superior. Foi o que você me perguntou. Bom, eu não sei, nunca vi isso na literatura. Mas a gente sabe que, em termos práticos de engenharia, a gente não faz isso. Porque nós não somos só material, nós somos também economia. Fala, Jailton. Nesse caso aqui da abordagem com o senhor e Flávio aí, pode ser também considerada a logística do tipo de cimento, na região que nem o senhor falou aqui, Cruz das Almas. Se aqui tiver o CP2 chegar e na região que não dispor de um cimento com alto teor de pozolana, nesse caso aí que o senhor falou, seria tentar fazer esse cálculo, né? Seria mais viável a logística ou tentar fazer esse concreto aqui com 40 MPa, utilizando esse tipo de cimento. Veja, o que Jair está colocando é importante. Olha, eu não acho 40, Cleiton. Não acho 40. 32 está ficando caro. Então, conversa lá com o cara de estrutura e com o arquiteto para ver se aumenta a seção de vigas e pilares. Tem essa alternativa também. Porque quanto mais esbelta for a estrutura, maior a resistência tem que ser do concreto. Mas aí já é um outro diálogo. Não é só o material. É um diálogo econômico. Olha, eu preciso de 40, tem que ser 40. Onde é que não tem cimento de 40? Ah, mas fica muito caro. Que é uma das indústrias associada da vacina também. A gente tinha uma logística de vacina fantástica. Mas a logística de cimento no Brasil é fantástica. Você encontra cimento na região amazônica. Não que lá seja difícil, não é nada disso, não é essa perspectiva. É que transportar cimento na Amazônia é um desafio. Imagine, transportar um material que é perecível à água, por meio de rios. Então, não é uma logística fácil. Mas não falta cimento na região amazônica. Portanto, é possível acontecer isso que já está sinalizando, e aí é preciso encontrar outras alternativas e mexer no projeto de estrutura e de arquitetura é uma alternativa que o cliente pode demandar. Não, está ficando muito caro, eu vi que a obra, o custo aumentou muito de cimento, vamos mexer no projeto de estrutura. Ah, já entreguei, dê seus pulos, eu quero aí, não quero estrutura tão esbelta não, vamos aumentar a seção para diminuir a resistência do concreto. É uma alternativa. Mas isso já é diálogo de dosagem, diálogo econômico, aí já é outra interface que não é só a discussão do material em si. Então, alguma dúvida? Não, professor. Ficou claro aí. Então, vamos seguir.
Então, aqui, olha, a classe, vamos falar não do CP1, vamos falar logo do CP2E, EFZ. Com 3 dias tem que dar o E, tem que dar maior que 10 MPa com 3 dias, com 7 dias 20 MPa, e acima de 28 dias, 32 MPa. Observe que não tem resistência aqui aos 90 dias. Peraí, que isso aqui. CP2E. Então, temos todos o quê? A casa dos 10, 15, 20, 25. E, claro, o 40, ele com 28 dias tem que dar mais que 40 MPa. Maior ou igual a 40. Os CP3 estão nas mesmas classes de resistência, com 3, 7, 28. Não é exigido para nenhum desses cimentos resistência com 1 dia. Observem que com 1 dia não tem uma resistência para ser mensurado. Concretei hoje, no dia seguinte, qual é a resistência, isso não tem definido ainda padrão e norma para esses cimentos. Olha o Ari, o que acontece. O Ari, com 1 dia, ele já tem resistência superior a 14 MPa. Com 7 dias... Opa, com 7 o quê? Com 3 dias, 24 MPa. Colegas, com 7 dias, o Ari já atingiu a resistência que os outros cimentos atingem em 28 dias. Qual deve ser a resistência aos 28 dias? Meu amigo, ele já atingiu o limite dele. Então, ele é um cimento que concentra as resistências nas primeiras idades, ou seja, 1, 3 e 7 dias. Então, se você... Fale, no cimento Ari aí, tipo assim, porque nos outros acho que a desenforma é a partir do 7º dia, né? No Ari também... Olha, essa questão de remover forma e espora, o problema não é só a forma, Jefferson. A forma pode ser tirada para qualquer um dos cimentos. A forma pode ser removida no dia seguinte, porque ele já entrou em pega. Uhum. Ou seja, se você tirar a forma lateral, porque a forma, se for numa viga, por exemplo, se for numa laje, não. Se for uma viga, você tirar as formas laterais e deixar escoras embaixo, você pode tirar no dia seguinte. Mas as escoras, não. Então, eu posso tirar com o Ari, eu posso tirar no dia seguinte? Depende, meu amigo. Depende. Depende de quê, Jefferson? Concreto tem peso próprio. Este peso próprio precisa, por exemplo, de 10 MPa. Se você produzir um concreto, significa que no dia seguinte ele deu 14 MPa com o Ari? É isso? Pergunta é para vocês. Gente, eu produzi um concreto com Ari. Qual a resistência no dia seguinte? 14 MPa. Tem que ser acima de 14, né? Acima de 14. 20, acho que é 20. Acima ou igual, né? 14, né? Acima de 14, maior ou igual a 14, é isso? Sim. Estão errados, doutores e doutoras. Está errado. Não, Oi? tem que dar 24, né? Não entendi. 24? Não. No dia seguinte é acima de 14, professor, não? Nada disso. Quem acertar essa questão, eu já vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui ponto para a equipe que acertar. Repete a pergunta, de novo, pergunta. Vou perguntar, olha, a equipe vai se articulando aí, dou 15 minutinhos, produzir um concreto. No dia seguinte não tem resistência nenhuma. Eu vou reformular a pergunta. Tem um processo de pega já. Produzir um concreto. Usei Ari, alta resistência inicial. No dia seguinte, este concreto com Ari, qual será a resistência dele? Mínima. No dia seguinte. No dia seguinte não tem... Rapaz, se não for 14, então...
Ah, não. O 14 aí, no caso. O 14 é o limite, no caso. O fato dele ter É inferior, tá, Tarcísio? É inferior. Isso. Mas tá entre Ele tem 14 que ter no 24. mínimo, assim, nesse caso, em 24 horas, né? Não ouvi, Depois de um gente. dia, né? Não entendi, O não. mínimo é 14, o mínimo é 14. Depois de um Isso. dia, né? O professor vai depender do traço lá que o senhor falou, professor. Ô, Tarcísio, qual é a sua equipe? 7. A 7, professor. Se tiver mais cimento ali, ele vai ter uma resistência maior. E se... Ô, gente, volta. Ó, Tarcísio, beleza. Agora deixa comigo. Colegas, essa resistência daqui é a resistência do concreto? Não, gente. Volta, o NBR 7215. A resistência à compressão. De quem? É do concreto? Eu vou abrir de novo a norma. Não, ali é do É do cimento. É do Gente, cimento. olha o traço É aqui. do cimento, né? Ali é do Cido Argamassa, né? Cadê o traço? Aperta Ctrl F. E olha, quantidade de materiais, olha, preparação da argamassa de cimento para chegar àquelas resistências definidas na norma. Quantidade de materiais a serem misturados de cada vez são indicados na tabela 3. Veja, cimento, água e areia. Isso é concreto, doutores e doutoras? Não, professor, argamassa. Não, professor. Não, gente. Então, essa resistência aqui é para aquela argamassa padrão. Então, por favor, olha, decisão, isso é importante, que eu estou enfatizando isso. Ah, eu estou fazendo com Ari. Aí liga para o engenheiro de estruturas, que fez o projeto assim, meu amigo, para tirar essa forma, eu preciso de qual resistência, no mínimo? Aí o cara diz assim, não, olha essa estrutura aí. Se o concreto atingir 10 MPa, você pode tirar as formas. Eu vi na aula de Cleidson que atinge 14, ele disse com 10, tira as formas, tira as escoras. Meu amigo, Tarcísio falou muito bem, eu vou ter que anotar, viu, Tarcísio? Falou muito bem. Depende da dosagem do concreto, cara. Se eu fizer um concreto com brita, areia e 100 quilos de cimento por metro cúbico, ele não vai atingir nunca, com 100 quilos, para cada metro, olha, para ter noção, para cada metro cúbico, colocar só 2 sacos de cimento. Olha, 1 metro cúbico de brita, nós já vimos, são 2.700 quilos. A massa específica. A massa unitária fica 1.500 quilos, 1.700. Ou seja, para cada 1,5 tonelada de brita, você colocou 2 sacos de cimento e vai esperar que no dia seguinte ele tenha 14 MPa e tirar as escoras? Rapaz, tu tira de longe com o badog, pá, caiu a escora, porque de lá cai tudo e você está longe. Então, não confundam. Essa resistência aqui é para argamassa. Aí eu volto à pergunta, foi o Cristiano que fez? Sim, para tirar as escoras. Foi? Foi eu que fiz a pergunta. Jefferson. Para a pergunta que Jefferson fez. Para tirar a escora no dia seguinte, o que eu tenho que fazer? Chegou o concreto, meu amigo? Isso é chamado controle tecnológico. Chegou o concreto, o que você faz? Você tira as amostras. Vai lançar, pega o carrinho de mão, no segundo terço do concreto do caminhão que está derramando, você pega um carrinho, leva e molda os corpos de prova. Eu quero tirar com 3 dias. Com 3 dias tem que atingir, por exemplo, 20 MPa. Naquele concreto. E o engenheiro de estrutura já especificou, porque com 20 MPa já atende às cargas incidentais, peso próprio, etc. Aí o que ele fez? Fiz o ensaio, deu 20 MPa, atende tranquilo. Posso tirar as escoras? Pode. Então, remoção de escora é algo crítico. Tem que ser uma decisão baseada em ensaio. Quero remover no dia seguinte. Antes de tirar as escoras, tem que ver se o concreto está batendo a resistência para o dia seguinte. Se não estiver batendo, aí não pode remover as escoras.
Então, nada de olhar, isso aqui é resistência do cimento para uma argamassa padrão. Não é a resistência do concreto. Como o Tarcísio falou muito bem. Equipe 7 é Tarcísio? É, professor. 7. Tarcísio. Vou colocar aqui a pontuação. Vou sortear o tablet no fim da disciplina. Mais um, botar aqui um pontão, que matou a charada. Matou a charada. Matou a charada. A resistência do concreto depende da dosagem dos materiais, da proporção dos materiais. Qual é a proporção? Cimento, areia, brita e água. Essa proporção vai definir a resistência. O que a norma fez para que o fabricante não altere a composição e coloque o cimento dele com a resistência maior, quando na verdade é menor? A norma 7215 definiu o traço. Disse, não, meu amigo, opa, você não vai alterar a teor de areia, de água ou de cimento, não. Você vai ter que colocar esse daqui, tá bonitinho? Meu cimento é nessa, 32 com essa composição. E aí fecha. Mas aí o que eu tenho é o cimento, a probabilidade de desforma de um concreto produzido com areia é maior do que um CP3 e um CP4. Então, aos 28 dias, um CP4, 40, que dá 40 MPa, e assim sucessivamente. O cimento estrutural, ou CP, cimento Portland branco estrutural, aí segue aquela mesma tendência, que é um cimento branco para a produção de concreto estrutural, ou seja, o CP32 tem que dar 32 MPa aos 28 dias. Já o CP branco não estrutural, ele tem que atingir aos 28 dias a resistência superior a 10 MPa. Portanto, não dá para usar o CP não estrutural branco para produzir vigas. Dá para fazer argamassa de revestimento, dá para fazer rejunte. Aí ele foi fabricado para isso. E o custo é até menor. Aqui são as classes, teor de enxofre, isso que vai classificar o cimento em CP2. Se é resistente a sulfato, não é resistente a sulfato, aí depende do teor de aluminato presente. Calor de hidratação. Cimento é um material que a reação é bastante exotérmica, e além de ser exotérmico, ele é um isolante térmico. Então, o pilar é uma bomba. Ou seja, o núcleo está reagindo, aquecendo, e as camadas superiores isolando a saída do calor. Então, tem que controlar o calor de hidratação, senão ele fissura completamente. E aí tem que esfriar esse concreto, se o volume for muito grande, usar gelo, ou mudar o tipo de cimento, que é a limitação do Ari. O Ari é um cimento que a moagem é maior, isso significa que se você pegar Sorrisal, por exemplo, 2 comprimidos, já fiz muito isso na educação básica, com os meninos para estudar cinética química. A gente pegava um Sorrisal, 2 Sorrisais, na verdade. Um triturava, deixava o pó bem fininho, e o outro a gente quebrava em 4 partes. E aí jogava os 2 ao mesmo tempo no copo. O triturado, a reação é muito mais rápida. Às vezes, transbordava a água. O cortado em 4 partes, a reação é mais lenta. E é o efeito de superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação. Compreenderam? Puxa, gostei do debate, viu, gente? Gostei. Gostei mesmo. Gostei das perguntas. Eu acho que isso, a leitura prévia é que faz surgir essas perguntas. Ô, professor. Diga, Jefferson. Queria tirar a dúvida contigo aquele dia de quarta-feira, mas acabou se perdendo.
Tipo assim, eu te perguntei do Ari, né? Que tem um alto calor de hidratação. E, tipo assim, tem pessoas aqui que usam gesso. Aí, gesso não, gelo, né? Aí, no caso, o senhor me confirmou que realmente diminui o calor de hidratação. Aí eu queria perguntar se, tipo assim, diminuir esse calor de hidratação interfere na resistência, porque ele ganha resistência nos primeiros dias, né? E colocando esse gelo no Ari, logo quando for fazer assim, interfere nesse ganho de resistência. Olha só, a principal bomba do Ari são os 3 primeiros dias. Interfere sim, Jefferson. Interfere. Se você desacelera a reação, você produz menos CSH nos primeiros dias. Aí você está interferindo. Significativamente, isso aí que precisa ser estudado, quanto você vai interferir, retardar. Porque o grande problema são as primeiras 24 horas. Por que as primeiras 24 horas? Porque esse aquecimento, na verdade, não é só o aquecimento. A variação de temperatura faz com que a peça dilate e depois se contraia. Ela muda de volume, variando a temperatura. Ela dilata com o aumento de temperatura e quando a temperatura vai baixando, ela contrai. Isso gera, virar para a câmera, isso gera internamente resistências de tração. Se essas resistências de tração, gerada pela variação de dimensão, for maior do que a resistência, ela racha, ela fissura. Então, o que você tem que fazer? Você tem que controlar nas primeiras idades, enquanto o concreto não tem resistência para segurar essa variação dimensional. Depois disso, não é problema. O concreto já tem maturidade e resistência suficiente para suportar as variações dimensionais depois de 2 dias. Então, o que você faz? Você atrasa um pouquinho no primeiro, até no segundo dia, mas isso está no cronograma da obra. É diferente de você usar, por exemplo, um CP3. O CP3 aí ele é bem mais lento. Aí eu precisaria de um cronograma para desforma com 7 dias, 14. Aí atrasa muito. Tudo isso, vejam, a decisão da escolha de cimento, ela não é tabelada. Não é tabelada. Estou mostrando para vocês que tem uma norma. Essa norma, que é a norma de cimento, eu até fechei. Essa norma, ela nos dá parâmetros, mas a decisão de qual cimento eu vou usar é uma decisão, inclusive, que envolve o profissional de gestão, envolve o projeto de estrutura, o arquiteto. Aí que é importante, é isso que eu estou defendendo, que você compreenda o tipo de cimento, como ele se comporta. Que aí você, nessa situação é melhor a gente estar trabalhando com um cimento de baixo calor de hidratação. Porque eu não preciso fazer a desforma com 3 dias. Você tem uma obra que o cronograma permite a desforma com 14 dias. Para que usar Ari? Para que trazer problema para mim, enquanto gestor da obra, para ter que controlar calor de hidratação, ter que observar risco de retração? Por que eu vou usar o Ari? Vamos trabalhar com cimento mais comportado? Não, Cleiton, eu trabalho numa indústria pré-moldado. Ah, beleza, então essa indústria pré-moldada eu preciso desformar no dia seguinte. Com 3 dias, a minha viga já precisa ser transportada para o viaduto lá da Cidade Nova, que vai ser construída aqui em Feira. Isso é hipotético, tá? Não tem nenhuma construção prevista. Eu já preciso transportar. Eu vou usar qual? Ah, eu recomendo que você use um CP3. Cleiton, eu vou ter que esperar 28 dias, cara. Não posso fazer isso. Ah, mas você é pré-moldado. No meu galpão eu tenho um freezer industrial para produção de gelo. Eu tenho no freezer ar-condicionado. O galpão inteiro tem ar-condicionado. Eu reduzo a temperatura. Tem um ambiente interno todo controlado. Eu consigo controlar a temperatura. E essa viga já sai. É possível fazer isso? É para pré-moldado. Eu estou falando possível tecnicamente. Financeiramente, a obra que vai pagar. Não, eu quero que
tenha menor impacto sobre o fluxo de veículos na troca das peças. Ah, mas vai ficar caro ter galpão refrigerado, gelo. Caro, engenharia depende. Ah, é caro, isso é inviável. Depende, meu amigo. Caro foi fechar o trânsito de São Paulo com aquele viaduto que desceu. É caro fazer tudo isso. Quanto é que custa? Custa 2 milhões entregar todas as vigas. Tudo isso que nada é barato. 2 milhões é barato porque cada dia parado daquele viaduto impacta no PIB de São Paulo 3 milhões. Cada dia parado. Então, 2 ou 1 milhão é nada perante o impacto daquela obra. Observe, então, que a decisão do material não é... eu sou muito resistente àquela... tem uma tabelinha. Se for ambiente agressivo, usa CP3. Olha, eu tenho um ambiente agressivo, mas esse ambiente agressivo passa esgoto, uma galeria, ela desmoronou, eu vou usar um CP3. Aí você entrega isso para a empresa baiana de saneamento. No centro de São Paulo, no centro de São Paulo, a empresa baiana de saneamento é ótimo. No centro de Salvador, 28 dias para passar carro. Aí o gestor da base diz assim, rapaz, você está doido. Não, é porque eu vi na aula de materiais que para ambiente agressivo é CP3 ou CP4. Eu vou usar o CP... Não dá certo. Vamos usar o ARI. Mas o ARI não é muito recente. O que a gente pode fazer, então? Então, a gente tem que tomar outros cuidados para o esgoto não infiltrar no poro. De repente, impermeabilizar com uma resina epóxi. Fica caro. Não fica caro, meu amigo. Mais caro é travar o trânsito do centro de Salvador por 7 dias. Aí sim é caro. Traz impacto na imprensa, na economia, nas pessoas. Aí o que você faz? Você usa os materiais mais nobres, o custo vai lá para cima, mas o retorno do teu projeto paga uns 3 desse. Portanto, vejam que as tabelas de se for isso, usa aquilo, elas não se encaixam na decisão profissional de engenharia. Elas podem até ser um norte, mas é o conhecimento sólido do cara. E não vem dizer que quem usa tabela para tomar a decisão é mestre de obras. O mestre de obras toma, assim, uma decisão sem demérito do mestre de obras. Não estou dizendo que ele é. Não é isso. Mas o profissional de engenharia precisa conhecer o material que ele está usando. E não pegar uma tabelinha, se for isso, é aquilo. Não é isso. Profissional de engenharia, você estudar, viu, colega? Estudar bastante o que vocês fizeram, ler, para que a tomada de decisão seja global e não baseada numa tabelinha. Certo? Alguma dúvida sobre cimento? Acho que não. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Tá, voltando, eu vou parar a minha apresentação, eu falei até demais, mas peguei o que vocês... Esse é o objetivo, é ter uma aula que vocês possam ler, discutir entre si, e uma outra aula minha que seja norteadora, organizando os conceitos e provocando discussão, debate. Assim a gente vai produzir muito na disciplina, muito. Mas vejam que para produzir muito não depende só do professor, depende dessa leitura prévia. Eu não tenho dúvida, gente, porque eu já fiz isso várias vezes. Não tenho dúvida, se eu fizesse uma aula, vou botar aqui até a câmera, se eu fizesse uma aula apresentando, aqui frente, se tivesse uma aula apresentando em data show, 1 hora dos tipos de cimento, vocês não aprenderiam o quanto cada um fez a leitura, seu resumo, e a gente tira as dúvidas e as discussões. Então, esse investimento em você não depende só de mim. Depende de você, tá? Depende do quanto você faz seu deverzinho de casa. Tá travando? É.
Não. Por aqui tá, né? Não sei. Rapaz, aqui tá de boa, velho. É sua internet, Flávio. Aqui tá de boa também. Ih, rapaz. Aqui tá normal. Então deve ser sua internet, Flávio. Vê se está perto. Eu botei um roteador aqui na minha sala para já não ter. Estava tendo muito corte com o Wi-Fi. Quando a gente fica um pouco distante, o Wi-Fi ele costuma dar umas travadas. Então, gente, investimento em conhecimento, investimento em si para tomada de decisão global. Alguém levantou a mão. Fala, Tarcísio. O professor, eu tenho uma dúvida, vamos supor, em relação à fissuração, por exemplo, do material que tem cimento. A gente viu que tem relação também, tem uma relação em relação à parte química lá da etringita, né? Sim. Mas existe algumas fissurações que são por causa do estado lá por exemplo, do concreto em relação à resistência à tração, né? Aí eu tenho essa dúvida em relação a isso, sobre... Porque quando a gente fala lá da resistência do cimento, a gente sempre está se resumindo a essa resistência em relação à compressão. E em relação à tração, sobre a resistência do cimento, como é que... Eu vou separar por partes, Tarcísio, a tua pergunta. Primeiro, existe uma relação entre resistência à compressão e resistência à tração. Ou seja, tanto maior resistência à compressão, maior resistência à tração. Elas caminham juntas. Porque a substância que confere resistência à compressão também dá resistência à tração, que é o CSH. Em média, a resistência à tração é 10% da resistência à compressão. Em média. Então, um concreto de 20 MPa, a compressão, que é a principal resistência que a gente trabalha para concreto. A gente não trabalha concreto para que ele tenha resistência à tração e trabalha nessa resistência à tração. Então, a gente usa o aço para dar esse papel. O outro é em relação à fissuração, que é fissuração por retração, que é o que você falou. Pode ser retração hidráulica, ou seja, perdendo água ele diminui de tamanho, ou pode ser retração térmica. Ele, na fase mais intensa da reação de hidratação, ele aquece por calor de hidratação, e se tiver no sol, tem calor do sol, então, ou seja, duas fontes de calor, ele dilata mais ainda. Logo em seguida chega a noite, ou diminui a temperatura, e aí ele contrai, gera tração e fissura completamente. Para evitar isso, tem que controlar a temperatura, fazer cura, usar gelo, usar cobertores, joga o cobertor em cima e joga água para ele reter e evitar a evaporação, usar saco de cimento, joga o saco de cimento em cima e joga água. Então tem que controlar. Tem que controlar fazendo cura. O que é curar o concreto? Não é que o concreto está doente. Curar é jogar água no concreto para que na retração não fissure. Controlar as reações de retração. Porque a gente não pode considerar a resistência do concreto, a tração, para controlar a fissuração. Não vai dar certo. Você pode até fazer uma malha, colocar uma malha, tela, que modere as retrações, mas não pode deixar de fazer cura. Não só em laje. Tem gente que diz, a laje tem que curar, tudo tem que curar. A laje, a viga, o pilar, a argamassa do revestimento da alvenaria, para não virar a nossa biblioteca cheia de fissuras. Tem mais? Então, eu vou aproveitar esse tempinho final, 20 minutos, porque a gente já falou muita coisa. Eu vou só passar os slides e dizer assim, ele passou os slides. Eu não sei se eu estou partilhando a tela, estou não. Vou apresentar agora. Vai perguntar ainda, Tarcísio? Não, professor. Não, já... Obrigado aí pela... Beleza. Então, baixa a mãozinha, por favor.
É Gabriel que tá com a mão levantada. Gabriel, então fale, Gabriel. Eu não, a mão tá baixa aqui, professor. Pronto, então tá todo mundo de mão baixa. Qualquer dúvida é só chamar. Cadê? Eu abri em algum lugar. Aqui. Estão vendo a minha tela ou não? Sim. 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 E o que vocês estão vendo na tela aí? Aglomerantes. Ah, então não é essa tela que eu tenho que compartilhar, não. Eu tenho que compartilhar outra. Eu vou compartilhar essa. Vou ser rápido por conta do tempo que a gente tem, a gente já discutiu muita coisa, só para servir de síntese mesmo. Então, nós estamos falando de aglomerantes, eles são divididos aí em dois. Os aéreos são aqueles que resultam de reação com componente do ar, e o principal, não são resistentes à água. Os hidráulicos, por sua vez, que entra o cimento Portland, são resistentes à passagem de água. Os principais, aí eu vou pular isso aqui, Cleiton. Peraí. Gesso e cal. Eu estou devendo até cal para vocês. Isso aqui a gente já passou. Demorar de aqui. Apresentação do slide atual. Eu quero isso aqui. Aglomerante hidráulico. Ou seja, nós estamos a discutir cimento Portland. É um material pulverulento, essa é a definição mais comum. Ficou acinzentada, resultando da queima de calcário, argila e, como vocês disseram muito bem, inserção de gesso para controlar a pega. Em termos de origem, é um material assim, bastante antigo, data de 1756. As primeiras misturas aí de material pozolânico e calcário, com elevada taxa de argila, mas só foi em 1824, pelo Joseph Spadin, quem patenteou essa mistura, ou seja, calcário mais argila, aquecido a 1450, gera o clinker. Esse clinker, ele é moído junto com o gesso e origina o que a gente conhece como cimento Portland. Portanto, nosso material, calcário, argila, isso gera o clinker, moído com gesso, vai originar, então, o cimento Portland. O que é que se faz? Prepara a mistura crua, ou seja, se mistura o calcário com a argila, homogeneizado, clinkerizado, resfriado bruscamente, aí se insere essas adições que vocês disseram, calcário, mais uma vez, para formar o F, a escória ou a pozolana, moagem desses materiais juntos, produz o cimento Portland, que é CP2, E, F ou Z, CP3, CP4 ou o ARI, ensacado e distribuído essa mistura mágica, que é um pó, mas que se transforma em um líquido quase newtoniano. Quase newtoniano. Os diferentes tipos de cimento, que eu não vou avançar, que a gente discutiu hoje, inclusive os teores, conforme a NBR 16679, se não me falha a memória. Aqui são algumas das características que a gente também já discutiu para o alta resistência inicial, o RS. Aqui a gente vai entrar, já mediar um pouco para a nossa próxima aula, e eu já tenho que olhar no nosso cronograma.
porque a gente já vai falar das reações de hidratação, ver se a gente tem tempo, mas a gente vai fazer isso. Eu partilhei com vocês, mas não dei ênfase hoje. Cimento tem uma nomenclatura específica, não é a química convencional, os símbolos da tabela periódica, cálcio, oxigênio, silício, oxigênio. Na verdade, quando a gente fala S, não é enxofre, mas óxido de silício. Na verdade, é uma substância ao invés de um elemento químico. E C não é carbono, é óxido de cálcio. Então, C3 é 3 moléculas de óxido de cálcio. S é uma molécula de óxido de silício. C2S é 2 moléculas de óxido de cálcio. Só destacar uma coisa, eu uso o termo molécula, embora muitos da química tenham terror por chamar a substância iônica de molécula. Eles só chamam de substâncias moleculares, como a água, de molécula. Então, uma substância iônica seria um assassinato chamar de molécula. Como eu sou discípulo de Linus Pauling, minha dissertação em química envolveu Linus Pauling, o Linus Pauling chama tudo de molécula. Para ele, o universo é constituído de moléculas com diferentes polarizações. Existem moléculas que têm uma polarização tão alta que chegam a formar quase um íon. Ele chama isso de iônico. Então, para mim, tudo é molécula. E assim eu vou usar essa nomenclatura. Mas alguns químicos preferem chamar isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um íon, uma substância iônica. E é mesmo, é uma substância iônica. Vejam, C3A é o aluminato, ou seja, a combinação do óxido de alumínio com o óxido de cálcio. 3 moléculas de óxido de cálcio para uma de alumínio. E o ferroaluminato tetracálcico é uma composição, uma combinação, não é flúor, é uma composição de óxido de ferro com óxido de alumínio e 4 moléculas de óxido de cálcio. Então, eu até sugiro que façam um print dessa tela e guardem isso, porque a partir de agora nós não vamos usar 3CaO, SiO2, não vamos usar isso. Nós vamos usar especificamente C3S. Alguém abriu o microfone? Foi eu. Essas reações aí são reações que dá origem ao clinker? Eu não entendi muito bem. Não, Caio. Isso aqui que você está vendo na tela ainda não é a reação. Isso aí é a composição do cimento. A reação vem da mistura desses componentes com água. Entendi. Mas o cimento que nós vamos utilizar, ele é composto por C3S, C2S, C3A e C4AF. É a composição dele. Aí eu sugiro, printa isso aí e guarda, que a partir de agora nós vamos falar C3A. O que é C3A? Óxido de alumínio combinado com óxido de cálcio. Ou seja, um óxido de alumínio para 3 óxidos de cálcio. Aí vejam que isso aqui, o óxido de cálcio, ao reagir com água, produz hidróxido de cálcio, aí já é reação. E isso daqui, ou seja, o óxido de alumínio, o C3A, vai produzir a etringita. Aí já é reação quando misturar a água. Isto daqui é composição de cimento. Isto daqui, gente, não tem resistência. Ah, C3A, C3S tem resistência. Não tem, isso é um pó, é o cimento. Isso aqui a gente enxerga, quando a gente está falando de cimento, a gente enxerga isto daqui como esse pó aqui. Aqui não tem resistência à tração, à compressão. Estou falando dessa composição. Quando a gente pega isso, coloca brita, areia e água, gera isso daqui, que é o concreto. A
Aí sim ele começa a reagir, dessa reação produz calor, produz CSH, etringita, já é a reação que se desenvolve a partir do instante que você mistura a água, que começa a contar aquele tempo que com 60 minutos começa a pega. Mas misturou, começa a reação principalmente de C3A com gesso. Este componente daqui, anota isso. O C3A é que reage com o gesso, produzindo a etringita, e essa reação retarda a pegar. Já tenho 12 minutos. Composição mineralógica, média típica de um clinker de cimento Portland. Então, não estou a aproveitar a pergunta do Caio, eu não estou a falar da reação em si. Eu estou falando da composição do cimento. Em termos de constituinte do cimento Portland, vejam, C3S ou a alita, de 60% a 65% do clinker é composto de C3S e 10% a 20% de C2S. C3A vai de 8% a 12% do cimento e o C4AF de 8% a 10%. C4AF, a única função dele é diminuir a temperatura de fusão do clinker. Ele é obtido, na verdade, a gente insere o minério de ferro na produção de cimento. Qual é o objetivo? Reduzir a temperatura de fusão do clinker. Esse é o objetivo dele. E é esse óxido, o óxido de ferro, que deixa o cimento com tom cinza. Sem o óxido de ferro, o cimento passa a ter tonalidade branca. Por isso que o cimento branco ele custa mais caro, porque como não tem o óxido de ferro, a temperatura de fusão do clinker é maior. Então isso aumenta o custo com energia. E aí faz com que o cimento branco tenha um custo maior do que o cimento cinza. Nós vamos falar, então, de hidratação de cimento Portland. Não hoje, já são 11h50 e eu vou consumir um tempo de vocês. Então, eu preciso, e esse é um assunto que precisa realmente de discussão em grupo. Eu quero só ver como está nosso planejamento, para ver se o que a gente faz daqui para frente. Lembrar onde está o planejamento. Está aqui, está aqui. 2020.1. Vamos ver em termos de tempo o que a gente consegue para ver. (12/3), eu estou devendo cal. Não posso esquecer. 17, hoje são 19. Hoje nós teríamos que concluir, ainda tem 2 aulas para microestrutura. E isso aqui, essa construção de mapa, veja, eu coloquei isso aqui como uma folga. Ou seja, a gente vai atrasar um pouquinho aqui, esses assuntos são um pouco mais densos, mas eu tenho uma folga lá na frente para controlar e ajustar esse cronograma. Ou seja, se a gente não conseguir dia 31, se apertar aqui, a gente não conseguir fazer esse mapa resumo, logo nós fizemos essa atividade aqui ao longo desse tempo. Então, ele é uma folga no meu planejamento. A gente pode jogar isso aqui um pouco mais para frente. E a gente não atrasa nosso planejamento. O que é que nós vamos fazer, colegas? Próxima aula, na
quarta-feira, 10 às 12, mesma sistemática. O que é que vocês irão se aprofundar na reação de hidratação do cimento Portland? Eu partilhei com vocês o material, partilhei. Voltou aqui para mim, professor. Você pode repetir o que o senhor falou? Posso. Espera aí. Próxima quarta, o que é que vocês vão discutir? Reações de hidratação. Isso aqui, ó. Opa! Olha, eu partilhei vários livros. Isso aqui a gente vai usar depois, a Carmen Couto. Aqui também tem o Neville, tem reações de hidratação. O Bauer também tem. Então, tem material aí suficiente. Já tem livro aí para o semestre todo. Tem tecnologia do concreto estrutural. Então, próxima quarta-feira, o foco não vai ser discutir o tipo de cimento. Vai ser discutir reações de hidratação. E eu vou passar nas equipes para acompanhar. E agora eu vou ter um tempo para cada uma, para não ficar a última equipe apertado. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar nas equipes, tirar algumas dúvidas, não vou conseguir tirar todas as dúvidas, e a gente vai deixar, então, para discussão e tirar dúvida geral nessa aula da sexta-feira. Entendido, gente? Sim, professor. Sim, professor. Então, eu acho que vocês já aprofundaram um pouquinho, viram reações de hidratação, mas eu percebi que ia ficar muito apertado discutir cimento e reação de hidratação numa aula só. Por isso, passando nos grupos, disse, não, eu gostei da condução, nós vamos, então... Deixa eu parar a apresentação. Nós vamos, então, separar isso. Logo, quarta-feira... Reitero, quarta-feira, 10 às 12, tem aula. Eu vou dizer até que é uma aula, para mim, é assíncrona. Mas para vocês, vocês vão se encontrar, né? Então não é assim. É síncrono. Vocês irão se encontrar, mas vai estar invertido. Vocês vão discutir nos grupos e eu vou passar aleatoriamente nos grupos para visitar cada um. Combinado? Pode usar o mesmo link que está lá, não precisa gerar um novo link. Ele não costuma expirar, mas se expirar, me mandem um novo link. Quarta-feira, reação de hidratação. E na sexta, a gente termina a reação de hidratação para começar a microestrutura de concreto.